Olá, eu sou o pastor Leonardo e hoje a gente vai conversar sobre o livro de Gênesis. E para a gente entender isso, a gente precisa fazer essa relação com esse grupo que o livro de Gênesis pertence, que é o livro de Pentateuco. Esse conjunto de livros é escrito num período histórico específico. E o livro de Gênesis narra todo o processo de criação e a gente precisa separar. A gente é criado dentro da filosofia grega que sempre faz com que a gente pergunte como funciona, só que o pensamento hebraico, o pensamento do povo hebreu trabalha com a ideia de intenções. Em vez de perguntar como é, então muitas vezes a gente quer saber se é o Big Bang, se houveram dinossauros, o que tem antes, o que tem depois. Então a gente olha para o livro de Gênesis perguntando como que as coisas foram criadas. E então a gente já está indo para esse livro com a expectativa da filosofia e do pensamento grego. Então a gente já começa lendo Gênesis de uma forma equivocada. Então, para a gente ler o livro da maneira correta, como ele foi escrito, a gente precisa pensar na intencionalidade. Para que o livro de Gênesis foi escrito? E a intenção é um povo que está saindo do cativeiro e agora está começando a sua nova vida com Deus. Ele está aprendendo a se posicionar. Lembra que esse passado foi marcado pela idolatria que o levou para o cativeiro e agora ele está aprendendo a se posicionar. O livro de Gênesis ele tem uma intenção de vencer a idolatria no coração do povo. Então, se você perguntasse para aquele israelita daquela época, vocês conhecem a Deus? Vocês conhecem o Deus de Abraão? Sim, nós conhecemos o Deus de Abraão, mas também nós conhecemos o Deus daquela região da Babilônia que a gente viveu. Então, existia uma divisão no coração daquele povo. Então, o livro de Gênesis tem essa intenção. E quando a gente começa a ler o livro sem perceber a intenção, a nossa leitura começa a ser distorcida. Gênesis vem da palavra hebraica Bereshit, que é começo, é quando o neném está saindo para a barriga da mãe. Então é a inauguração de um povo, é o início de uma nova relação de Deus com o seu povo. Então a gente tem essa marca, essa relação que está sendo vivenciada por o povo de Deus. Então esse é o primeiro ponto que você precisa observar. Porque muitas vezes, e até muitos teólogos, sempre olham o livro de Gênesis com muita desconfiança, e se a gente traz essa desconfiança para o livro de Gênesis, a gente destrói, a gente mina a nossa fé. Esse livro, então, tem um objetivo mais específico, mais positivo. Não é um livro de ciência, é um livro de fé, é um livro de fortalecimento, é um livro que é carregado de intencionalidade, proteger o coração do povo que inicia uma nova jornada. E o remédio encontrado por Moisés para que isso alcance o coração do povo é trazer uma mensagem simples e poderosa. Deus criou todas as coisas. E se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem condição de nos sustentar na nossa peregrinação, dessa nova jornada que a gente inicia como nação. Se Ele criou a gente, aquilo que o profeta vai dizer lá na frente, né? A gente tem essa relação. Se Deus fez os olhos, Ele sabe nos enxergar. Se Deus fez os ouvidos, Ele sabe nos ouvir. Então aquele que cria é o mesmo que sustenta. Então Gênesis tem um sentido muito pastoral. Se acalmem, confiem em mim, porque eu criei vocês e eu vou sustentar vocês. No meio dos seus novos desafios, olhem para mim como sendo aquele que criou vocês e aquele que vai sustentar vocês
nessas novas jornadas. E aí a história é contada, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, cada dia o escritor vai nos apresentando como, na sabedoria de Deus, ele vai colocando cada elemento necessário para a criação, o sol, a lua. Isso vai revelando o detalhamento de que Deus está pensando em tudo na sua história, que Deus está pensando em tudo na história do seu povo. Lembra? É a intenção, não é o como, né? É para onde aponta o texto. Então, enquanto o autor está escrevendo, Deus criou o sol, a lua, fez separação entre as águas. A gente precisa ouvir isso com ouvidos abertos e sensíveis, mostrando que existe um Deus cuidadoso e criador, que quando fez as coisas, ele estabeleceu um lugar para cada uma dessas coisas, pensando naquilo que seria melhor para a glória dele e para a nossa paz. Então, ele revela a sensibilidade, a criatividade do nosso Criador, daquele que pensou tudo isso para a gente. Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia é uma marca desse cuidado, de que ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. É uma marca de que nenhum detalhe fica desapercebido daquele que nos criou. Isso precisa gerar, então, confiança. Segurança. Ok? Percebe então que nesse primeiro momento a nossa conversa, em vez de pensar sobre detalhes de como acontece essa ordem cronológica das coisas, é se preocupar com a intenção das coisas. Então, aquele primeiro leitor, aquele primeiro povo daquela época, quando ele lia Gênesis, ele saía com esse sentimento. Hoje a gente vai para o livro de Gênesis com um sentimento radicalmente diferente desse. Quando a gente vai ler o livro de Gênesis, a gente é muito mais envolvido por um sentimento de curiosidade. Então a gente fica cheio de dúvidas, porque muitas perguntas que a gente faz para o livro de Gênesis, a gente não consegue receber ou entender. Diferente de nós, que lemos o livro pensando em curiosidades ou em respostas para o como. Aquele povo, ao escutar a história, ele se sentia confiante, seguro e motivado. Então, Gênesis também, apesar de ser um livro histórico, Gênesis é um livro pastoral. Gênesis é um livro, repito isso, pastoral. De um pastor, o nosso pastor supremo, o nosso Criador, para o seu rebanho, para o seu povo. Então a gente trabalha esse primeiro elemento desse imaginário, dessa identidade do livro, que é muito importante perceber. E afinal, como surgiu as coisas? E aí, como surgiu? Não é simplesmente como surgiu a natureza ou como surgiu o sol, é como surgiu a nossa relação com o nosso Deus. Então, a gente é muito acostumado a pensar de uma forma muito utilitarista. E a intenção é como surgiu a nossa relação com o nosso Deus. E aí todos os detalhes são ditos, porque no hebraico é tudo muito concreto, é tudo muito paralelo, se trabalha com prosa, a simetria é importante. Então, quando a gente pega esse texto bruto no hebraico, a gente está pensando numa linguagem muito diferente da nossa. Eles vão usar os números para tentar dimensionar essa questão de como surge essa relação. Ok? Então esse é o primeiro passo da aula, a gente perceber esse pano de fundo que é vencer a idolatria e estabelecer
uma relação pastoral de Deus com o seu povo. Eu criei vocês, eu vou sustentar vocês e eu vou contar a história de como vocês nasceram para que vocês não repitam a história e a nossa aliança continue. Agora, nosso próximo passo é irmos para o texto. A primeira informação que a gente tem é: no princípio criou Deus. E a língua do hebraico, a letra no hebraico que a gente tem, a primeira letra no hebraico é mais ou menos assim. Desculpe a minha caligrafia, porque escrever em hebraico não é tão fácil. E muitos teólogos, muitos rabinos dizem uma coisa que eu acho muito interessante. Note, lembre que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, no sentido contrário do que a gente está acostumado no restante de todo mundo. E esses rabinos vão nos dizer o seguinte: a história começa daqui para cá. Daqui para cá é a história de vocês. Dali para lá, a gente não tem informação, a gente não tem conhecimento, não nos cabe, não é nossa responsabilidade e nós nem estamos habilitados a saber. Eu sempre faço uma brincadeira com alguns alunos quando a gente conversa sobre teologia, sobre alguns mistérios da vida, e eu faço a seguinte provocação: se você chegasse para Deus e perguntasse: Deus, mas eu quero que o Senhor explique os mistérios de todo o universo, e Ele concedesse isso para você. Agora imagina que Ele tem um flip chart e Ele começa na sua frente a explicar todos os mistérios do universo. Depois de algumas horas na sua frente Ele diz: entendeu? Você vai dizer: não. Porque a gente não tem essa capacidade de entender toda a sabedoria, todo o mistério, toda a profundidade da riqueza do conhecimento do nosso Deus. E eu acho muito interessante essa palavra desses professores, desses teólogos, desses rabinos, de dizer que essa letra é muito importante para a gente começar a entender o livro de Gênesis. Daqui para cá é a revelação que Deus tem para vocês. Daqui para lá é mistério e cabe somente a Deus. E ele começa fazendo a narração de como ele cria todas as coisas. Eles se apresentam que sem ele a vida é sem forma, a vida é uma desolação, e ele começa a pegar essa substância disforme e ele começa a criar todas as coisas. Coisas são criadas pelo seu falar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, a palavra é usada como fonte de criação. A partir de tudo que é dito, de tudo que é falado, a palavra vira movimento, a palavra vira criação. E é muito interessante perceber que lá no livro de João, João no seu prólogo disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A gente tem essa palavrinha aqui chamada Logos. A ideia é de que a palavra era dita e essa palavra se tornava realidade. O que Deus dizia: haja luz. Essa criação da palavra já revela uma coisa do caráter de Deus. Se Deus criasse, por exemplo, a provocação que eu quero fazer para você: se Deus criasse usando a tecnologia, Deus seria um Deus tecnológico. Se Deus criasse usando a ponta dos dedos, Deus seria um Deus artesão, ou um Deus que prima por formas. Mas se Deus é aquele que cria por palavra, a gente precisa entender que é um Deus que estabelece relacionamentos. Deus constrói as coisas falando. Ele podia construir as coisas com as mãos, podia construir as coisas de várias formas diferentes, sim, mas o fato de mostrar um Deus que cria a partir da palavra já revela alguma coisa muito especial do caráter de Deus e a importância que ele dá para relacionamento. É um Deus que se relaciona
com tudo aquilo que ele cria. Aquilo que Deus cria é importante. Então ele se relaciona e toda a vida, toda a Bíblia vai nos contar sobre essa relação, sobre esse momento de Deus falar e a igreja e o povo ouvir. O próprio livro de Apocalipse é repleto dessa relação, né? Um Deus que fala e um povo que ouve. A gente precisa dessas duas relações para que exista um povo e exista um laço, um vínculo de adoração entre Deus e o seu povo. Deus fala, o povo ouve. Então a gente tem essa máxima no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, saindo de Apocalipse, voltando para o livro de Gênesis, a palavra é o elemento, é o ponto de ignição para que tudo seja criado. E disse Deus, e porque ele disse, foi criado. E conforme ele ia dizendo, as coisas encontravam o seu lugar específico. Na nossa relação com Deus, ele vai dizendo a sua vontade. Por isso que a gente também tem no Novo Testamento essa questão da gente entender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Porque naquilo que a gente vai conhecendo a vontade de Deus é sendo dita a nós e as coisas vão crescendo, tomando forma. A nossa relação é uma relação mediada pela palavra que sai da boca de Deus. Resumindo o que a gente falou, em pouquíssimas palavras, a gente tem a intencionalidade. E a intencionalidade, então, é o combate à idolatria. Criar um coração resistente à idolatria para que a fé seja num único Deus. Tanto é que quando a gente escuta o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim. O segundo passo é que Deus é aquele que cria. E ele cria a partir da palavra. A palavra é o instrumento, é a ferramenta da criação. O próximo passo para que a gente entenda essa relação da criação é que ele foi criando várias coisas, ele foi preparando, construindo todo esse cenário, e a gente vê então que o ser humano é a coroa. O ser humano é a coroa da criação. Ele foi preparando todo o território, todo o ambiente, e depois ele coloca uma tampa na panela. Ele coloca então esse encaixe final, a cereja no bolo, a coroa. A gente pode usar várias ilustrações no sentido de entender como ele prepara toda essa construção. Então nós temos a criação. Deus cria o homem e ele estabelece limites. E é muito interessante perceber que ele coloca uma árvore no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Muitas pessoas ficam curiosas em relação a isso. Por que Deus coloca uma árvore e diz, não pode comer? Se você colocar uma coisa na frente de uma criança e disser não, essa criança vai ser tentada a fazer. Então muitas pessoas ficam curiosas, confusas. Por que Deus fez isso com a gente? Será que era uma forma de teste? Será que Deus estava escarnecendo do ser humano? Será que Deus estava brincando com o ser humano? Esperando e aguardando que o homem cometesse? Será que Deus foi injusto? Será que esse teste foi injusto? Diferente, vamos pensar na intencionalidade, na estrutura e na relação para que a gente entenda a questão da árvore. Quando Deus cria e estabelece o jardim, e o jardim do Éden significa prazer.
Curioso que essa palavra nem é traduzida na maioria das línguas, né? E Éden significa o jardim do prazer, o jardim das delícias. Deus cria o homem e coloca o homem que ele criou para que esse homem tenha prazer. Então a relação entre o ser humano, a criação e o seu Deus foi concebida, foi planejada para que fosse uma relação de felicidade, de prazer. E quando ele estabelece, então, esse homem no meio do jardim, coloca essas árvores, uma mensagem muito importante está sendo dada. Eu te criei e eu conheço tão bem que eu estou estabelecendo limites. Você não vai conseguir viver fora desses limites que eu criei para você. A ideia da árvore traz a consciência de limites. Ele criou você, ele nos criou e ele sabe que é impossível a gente viver bem com esse prazer fora dos limites de Deus. Então, a árvore, em primeiro lugar, é uma sinalização desses limites. Porque Deus está dizendo uma advertência para a gente. Eu te criei, eu sou ilimitado, eu não tenho fronteiras, mas você que eu criei, você não é ilimitado, você tem limites. E quem é limitado precisa perceber que essa vida só pode acontecer dentro do limite do Criador. Então a nossa grande luta, a nossa grande crise, a nossa grande confusão é entender quais limites são saudáveis, quais limites a gente deve respeitar e quais limites a gente pode extrapolar. Porque quando Adão e Eva estavam plantados ali no jardim, eles foram orientados a expandir, a multiplicar, a criar o jardim. E esse criar tem a ver com esse cultivo da terra, com esse crescimento, com essa expansão de vida, né? O homem é chamado a criar coisas também, né? Então, esse ser criador, ele não tem limites, mas ele está dizendo para a criatura, você não é ilimitado, você tem limite. Isso é uma informação que às vezes dói. Às vezes a gente escuta isso não com bons olhos. Quando alguém fala que a gente tem limite, isso soa ofensivo. Se você falar para alguém, você é limitado, essa pessoa vai ficar triste, chateada com você. E quando Deus fala para o homem, você é limitado, isso não criou nele nenhum descontentamento, mas esse foi justamente o ponto que a serpente usou para que a queda acontecesse. Porque foi justamente em cima desse sentimento. Como assim limitado? Eu quero ser ilimitado. E foi em cima dessa consciência, desse sentimento, por que eu tenho que ter limites? Por que eu tenho que ter fronteiras? A provocação da serpente Deus está sonegando alguma coisa de você. Existe alguma felicidade que Ele não quer te dar. E se você comer da árvore, se você comer do fruto da árvore, você vai ter um tipo de vida ilimitada. Então, a tentação da serpente, a provocação da serpente é dizer, por que Deus te limitou? Por que Deus trouxe fronteiras para você? Ele vai fazer com que você se sinta ofendido com Deus por ter te criado ilimitado. Essa é a grande coisa que a gente precisa pensar sempre no nosso relacionamento com Deus. E lembre, pense nisso, isso não é uma ofensa, isso é uma questão de design, isso é uma questão de fábrica. Ele te fez com limites, mas para que Ele te sustente numa relação de que a palavra dele continue a criar dentro de você vida. Toda vez que a gente se rebela contra esses limites do nosso Criador, achando que a gente não precisa de limites, a gente se afasta. A queda nasce justamente desse ouvido contaminado, trazendo essa ideia de que a gente
pode ser ilimitado. Como que nasce a queda? A queda nasce com um sonho por liberdade. O homem, provocado pela serpente, começa a sonhar em ter uma liberdade longe de Deus, uma liberdade além dos limites, além do jardim. Ele começa a ter a fantasia de que existe algum lugar melhor que estar no jardim do Éden e escutar a voz de Deus a cada dia da sua jornada. Ele começa então a ter um sonho por liberdade e é incentivado pela serpente, e a queda nasce. Esse sonho por liberdade vira pesadelo. Pesadelo de rebeldia. Entender o limite é o primeiro passo para viver o prazer do nosso Criador. E a gente vive então nessa crise. O homem caiu. Por que o homem caiu? Essa então é a quebra no relacionamento entre o homem e Deus. Esse então foi a nossa primeira aula para que a gente mergulhasse no livro de Gênesis. Espero que a porta do entendimento esteja aberta e te convido a continuar nessa jornada nos primeiros livros da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.